Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. I am constantly inspired and encouraged by the work of In Touch Ministries. Each and every story we tell is a testimony of God's faithfulness, and I'm awed by the idea of the lives that have been touched over the past 45 years. The partnership that World Mission has with In Touch Ministries has just been amazing. We've distributed solar-powered audio Bibles for the last 15 years. But once our partnership with In Touch began to bring Dr. Stanley's teaching on top of the Word of God has just added a layer of discipleship-making power that we've never had before. We are so thankful. We are thankful for the In Touch ministry, as the In Touch ministry is helping us with prayers, with the messenger, with the torch. We are working together, and let's praise God for this collaboration. I am honored to partner with so many like-minded ministries across the globe. These relationships have been vital to In Touch's mission of leading people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ. We at True Vision International in Accra, Ghana, wish to congratulate In Touch Ministry for their 45th anniversary celebration. Wow, 45 years of ministry. Amazing. We really appreciate the partnership we have with In Touch Ministry and Dr. Stanley. Congratulations from Ghana. Family 7 wants to congratulate In Touch with their 45th anniversary. We are thankful for our long-term partnership. In Touch is one of Family 7's best viewed programs, and we want to thank Dr. Stanley for his unwavering dedication in spreading the gospel. Thank you, In Touch and Dr. Stanley, for your commitment to lead Albanian believers in Albania and Kosovo into a growing relationship with Jesus Christ. I represent the first generation of Christian believers in Albania, and In Touch program on the radio and TV has shaped our faith and prepared us for ministry. It is such an honor to be able to work alongside Dr. Charles Stanley. Every single day brings excitement into my life, and I'm looking forward to see how God will continue to use In Touch Ministries in the years to come. So thank you for 45 great years. And thank you, In Touch, for 45 years of ministry. I would like to say thank you, Dr. Stanley, for your ministry, for your vision, for your faithfulness. Thank you for the In Touch ministry, for this important partnership. Thank you so much. God bless you, your family, according to His grace and His generosity. A seguirem em contato, causando um impacto duradouro. Quem teve o maior impacto em sua vida? Por impacto, eu quero dizer a influência mais forte, o efeito mais poderoso em sua vida. Foi alguém próximo a você? Quem foi a pessoa? Quem é a pessoa que está causando o maior impacto em sua vida? E eu gostaria de te perguntar, você gostaria de ter o mesmo tipo de impacto na vida de outra pessoa? E esse tipo de impacto foi do tipo que fez de você uma melhor pessoa? Ou você diria que o impacto que eles tiveram o prejudicou em sua vida? E o que acontece em sua vida que o impactou, ou seja, o que mudou em sua vida como resultado da influência dessa pessoa em sua vida? Foi seu senso de direção na vida? Foi a sua aparência? A maneira como se veste? Ou foi toda a sua perspectiva da vida, seu sistema de crenças? E eu te faria uma pergunta. Como isso te impactou? Foi um relacionamento pessoal? Foi algo que você leu, que eles escreveram? Foi algo que você ouviu, que eles disseram? O que acontece com essa pessoa e como ela impactou ou está impactando a sua vida hoje? Bem, o que eu quero falar nessa mensagem é causando um impacto duradouro, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Jesus disse tudo isso em apenas alguns versículos desse 5º capítulo de Mateus. E então ele começa no versículo 13, ouça. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido,
como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e este dá luz a todos que estão na casa. Assim a vossa luz brilhe diante dos homens, de tal forma que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Está claro por essa passagem? Algo que Jesus disse, e então Paulo retorna em 1 Timóteo, 2º capítulo, ouça o que ele diz. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E assim, ele, desejando que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como ele fará isso acontecer? Bem, como ele faz isso acontecer, e é disso que se trata a Escritura, e é o povo de Deus fazendo o impacto sobre o mundo em que eu e você vivemos. E é isso que ele está dizendo quando ele diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Essa é a sua mensagem para fazer isso. Então vamos pensar sobre toda essa questão e vamos começar com algo logo de início. Primeiramente, livre-se da ideia de que você não pode causar impacto em mais ninguém. Livre-se da ideia de que você não é isso, não é aquilo outro. Lembre-se do que Jesus disse. Ele não disse eu sugiro, ele não disse você deveria, você poderia. Ele disse que você é o sal da terra. Vós sois. Não você deveria ser, você poderia ser, mas você é o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, muitas vezes quando começamos uma mensagem como essa, alguém diz, bem, mas deixe-me te dizer uma coisa sobre você. Você é uma pessoa única criada por Deus para os seus propósitos. E eis o que ele diz. Vós sois o sal da terra. Que simplesmente diz que é a vontade de Deus que cada um dos filhos dele viva de tal maneira que você e eu impactemos outras pessoas para o bem, ou seja, ter um impacto espiritual na vida delas. Ou seja, não é uma opção de nossa parte. É uma ordenança, é a expectativa de nosso Senhor e é uma responsabilidade. Que de alguma forma, de algum modo, temos que ter um impacto, ou seja, uma forte influência na vida de outra pessoa para o bem. E se você pensar sobre onde isso começa, claro, começa com aqueles mais próximos de nós e vai até nosso Senhor nos permitir influenciar ou impactar a vida de outras pessoas. Então quero te perguntar de novo, quem impactou a sua vida acima de todos? Não estou falando de Deus neste momento, mas nesta terra. Alguém que você conheça, ouviu, o que quer que seja, que impactou a sua vida de uma maneira mais forte. Pode ser que uma ou mais pessoas influenciaram a sua vida mais fortemente. Mas quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? E como elas influenciaram você? E o que você está fazendo em sua vida? Como está impactando, influenciando outras pessoas? Veja, parte dos nossos problemas é que muitas vezes somos tão egocêntricos, tão centrados sobre o que queremos fazer e o que queremos realizar, eu mesmo e eu. Esquecemos que temos uma missão de Deus para impactar as pessoas ao nosso redor de alguma forma que seja boa. E dizemos que é um espiritual impacto, porque é isso que ele está se referindo principalmente aqui. Vamos pensar nisso. O poder do nosso impacto será determinado pelo caráter da nossa vida. Você pode anotar, o poder da nossa influência e o poder do nosso impacto será determinado pelo caráter de nossa vida. E eu acho que a razão pela qual Jesus usou os termos que usou é porque ele quer enfatizar esse ponto com muita força. Ele usa duas palavras muito distintas, a fim de ilustrar essa missão que você e eu temos. Duas palavras que são meio normais para nós, sal, que é uma coisa muito comum, e luz, que consideramos natural, mas não damos valor. Então, usando essas duas palavras, e ele usa sal, por exemplo, porque é algo diferente daquilo que você coloca. Em outras palavras, o sal vai fazer a diferença. E o poder está do que aquele sal é composto. Então, quando pensamos nisso, Deus nos chamou para sermos diferentes. E você lembra do que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17? Ele diz, saiam do meio deles e sejam separados, diz o Senhor. Ou seja, Deus espera que seus filhos vivam uma vida diferente do que o mundo vive. Ele diz que devemos viver uma vida pura. E você se lembra do que ele diz em Romanos, capítulo 12? Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Temos que ser diferentes. E porque somos diferentes, vamos atrair, você diz, bem, eu conheço algumas pessoas que particularmente não são atraídas por cristãos, mas sabe de uma coisa? De certa forma, eles são. Quer eles venham a Cristo ou não, há alguma coisa sobre o crente que é diferente.
Então, ele usa o termo sal para dizer essa é a sua missão. Tem que ser como o sal. Ou seja, nós temos que dar sabor à vida das pessoas ao nosso redor de tal maneira, ouça, com o Senhor Jesus Cristo em nós, temos que dar o sabor de tal forma que eles também comecem a aproveitar a vida de uma forma que nunca aproveitaram, porque conhecerão o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Se formos como eles não serão atraídos. Se formos como eles, não vamos mudá-los. O sal não muda o sal. Sal dá sabor ao que é insípido, ou seja, que é meio oco e vazio, sem qualquer sabor real. Então, o que queremos fazer é ter o tipo de impacto divino que nós genuinamente damos sabor à vida de alguém, ou seja, eles começam a ser diferentes por você conhecê-los, se relacionar, o que quer que seja. Então, o que você deve perguntar é isso. A vida de quem você está impactando? Você só está andando entre as pessoas e nunca pensando sobre o fato de que tipo de influência o testemunho está tendo. Agora, eu quero olhar uma coisa aqui, porque quando você olha para isso, você pensa, bem, agora o que isso significa? Bem, ouça o que Jesus disse. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornou insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta a não ser para o quê? Ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora, eis o aviso. Veja isso, ele diz. Vós sois o sal da terra para causar impacto. Seja você um estudante, seja você uma mãe ou pai, empresário, o que for. Ele diz, vós sois o sal da terra. Então ele nos dá esse aviso. Mas se você perder a sua salinidade, ele diz, o sal que perde o sabor não serve para nada a não ser ser jogado fora, mas como o sal pode perder o sabor? Eis o que quer dizer. Naquela época, eles juntavam o sal, é claro, evaporando na água, evaporando a água do mar, eles juntavam o sal. Então, eles raspavam e havia todo tipo de impureza neles e, às vezes, estava sujo. Então, muitas vezes, o sal estava tão misturado com impurezas que perdia o seu sabor, seu poder para salgar. As impurezas fizeram com que perdesse o poder. O que ele está nos dizendo aqui é isso. Quando você e eu permitimos pecado em nossas vidas, as coisas em nossa vida que tornam nossa vida impura, que, ouça, diminuem a força de nosso testemunho, causam o nosso impacto de ser totalmente inútil. Eis o que ele diz. Quando eles juntavam sal e eles estavam cheios de impureza, eles o jogavam no caminho, onde o povo passava e pisava nele, porque é para isso que ele servia. E o que ele está nos dizendo é isso, a gente tem que ter cuidado com a forma que vivemos nossas vidas, nosso testemunho, temos que ter cuidado com como vivemos perante as pessoas, porque se o nosso impacto vai ser forte, então, ouça, deve ser da forma que vivemos, e não somente o que falamos. Então, ele nos dá um aviso. E esse aviso é, cuidado, ouça, cuidado com as impurezas que podem entrar em sua vida, seja desonestidade ou o que quer que seja. E a pressão do mundo, porque vê, se permitirmos as pressões do mundo entrarem em nossas vidas, o que acontece é que pouco a pouco nós começamos a fazer o quê? Começamos a agir como eles agem. Então o mundo não está interessado no que temos a dizer ou no que temos que fazer pela simples razão, somos parecidos com eles. E veja, você pense nisso. O que acontece com todo o corpo de Cristo? O que acontece com uma nação, uma família? O que acontece com toda a nação? Quando a igreja perde seu poder de impactar. Ouça, quando os membros da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo em uma nação se tornam tão parecidos com o mundo que você não nota a diferença entre a igreja, o corpo de Cristo, o sal, e as coisas que são impuras, que você não nota a diferença entre a areia e o sal. Não há influência e nem impacto. O que temos que perguntar é isso. Senhor, existe alguma coisa em minha conversa? Qualquer coisa em minha ação? Qualquer aspecto da minha vida? Que diante daqueles com quem eu ando e com quem tenho comunhão ao trabalho, eles veem e ouvem alguma coisa dentro de mim que possa fazer com que o poder do sal em minha vida esteja tão fraco que não está fazendo nenhuma diferença e nenhum bom impacto, de qualquer forma. É disso que ele está falando. Quando ele diz pisoteado, ouça, pisoteado pelos pés dos homens, significa que não tem absolutamente nenhum valor. Eu perguntaria novamente, quem você está impactando? Quem você está influenciando? A vida de quem?
Quem está te observando? Ouvindo você? E a vida de quem está sendo impactada, mudada para o bem, como resultado da forma em que vive e como você vive. Então você vai notar que ele disse algo mais. Ele disse, vós sois o sal da terra. Então Jesus diz algo mais. Ele diz, você não é apenas o sal da terra, você é a luz do mundo. Agora, lembra do que ele diz em 1 João? Ele diz, Deus é luz. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Então uma contradição? Não. Quero te mostrar o que ele diz em alguns momentos no outro versículo. Mas o que eu quero que você veja é isso. Pense no elogio incrível que é para nós, que Deus diz, sou a luz. Ele fala sobre Jesus, meu filho é a luz. Então ele fala sobre todos nós, que cremos em Jesus como nosso Salvador. Pecadores, salvos pela graça de Deus no processo de sermos santificados dia após dia, o que ele diz? Vós sois a luz do mundo. Pense nisso. Vós sois a luz do mundo. Ele não poderia ter nos dado um elogio maior do que dizer isso. Então, veja o que ele diz agora. Veja de novo. Ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, para esconder. Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então ele diz, vós sois a luz do mundo. Então ele diz, assim a vossa luz brilhe diante dos homens e mulheres e jovens, de tal forma, como? Que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é, nossa luz não deve brilhar para que as pessoas vejam a nós, glorifiquem a nós, engrandeçam a nós. Mas o quê? Mas sim, mas que eles vejam Cristo vivendo dentro de nós. Vejam as obras em nossas vidas, nossas ações, nossas tarefas. E como resultado, ver o Cristo vivo vivendo dentro de nós. E que Ele seja glorificado, porque, veja, Ele é quem atrai homens para si. Ele não atrai as pessoas para nós, Ele atrai para si mesmo. Ele pode nos usar até certo ponto, mas Ele os atrai para si. Agora, vamos pensar na luz como pensamos no sal. Como impactamos as pessoas? Bem, pense nisso. E antes de tudo, com certeza, luz é clara e pura. Ou seja, ao olhar para a luz, ela simplesmente brilha. E assim, nós temos que ser esse tipo de crente. Uma luz que é pura e clara, ou seja, quando alguém vê você, você vê isso, você vê as pessoas dizerem, quando você o vê, eis o que você ganha. Ou seja, quando você o vê, você ganha o que você vê. Ou seja, é assim que deveria ser em nossas vidas. Quem quer que nos conheça, quer nos conheça em particular, em segredo, possam dizer, eu conheço ele, eu conheço ela. Porque o que você vê, você recebe. Eu vi aqui, já ouvi ali, já ouvi por aqui, não faz diferença, sempre a mesma coisa. Porque você vê, luz não muda. Isto é, luz é clara e pura. E eles devem ver em nós o reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando sua luz estiver brilhando tanto quanto Deus quer que ela brilhe, vão se sentir mais perto de Deus quando estiverem com você. Agora, você e eu temos que decidir com forte, essa luz vai brilhar. Pense sobre isso. A pessoa comum se levanta, vai trabalhar e fazer as suas coisas, e tentam roubar e buscar todo o prazer da vida que puderem. Quando eles se levantam e cantam a plenos pulmões, quando eles louvam a Deus, quando eles são liberados por dentro em seu espírito, sabe, eles vivem sob o fardo de ganhar a vida e tentar encontrar alguma felicidade, paz, alegria, acumular e prestígio, proeminência e todo o resto, quer saber? Poderíamos deixar tudo isso de lado? Podemos louvar o Senhor e cantar e regozijar-se com Ele? Sabe o que acontece? A pessoa perdida, em meio a esse tipo de luz, ela vai ser impactada. É por isso que elas vêm e é por isso que elas são salvas. São impactadas pela sua vida, seu sorriso, seu semblante, sua alegria, sua simpatia, seu aperto de mão. Seja o que for, a palavra de Deus, a música, tudo isso os impacta. Nossa luz precisa brilhar muito, muito forte. Agora, de novo, é claro, eu acho que temos que ter um pequeno aviso nesse momento, porque quando eu penso sobre isso, eu penso no fato de que é isso que causa com que a luz não brilhe tanto. Mesma coisa, com sal e impurezas o torna inútil. Quando você escurece... O que é escurecer uma luz? Pecado? Vou te dizer como é. É como ter uma lamparina. E você corta demais e apenas enche o globo de fuligem. Então é preto sólido.
Quanta luz sai de uma lamparina quando todo o globo está preto? Não muito. Quanta luz sai da lamparina quando você corta o pavio fora? Bem pequeno, que fica só piscando? Não muito. Deus quer, ouça, Ele quer um pavio grande. Ele quer um vidro, ouça. Ele quer um vidro limpo ao nosso redor. Ele quer que nossa luz brilhe forte. E Ele quer que, ouça, nossa vida seja muito salgada. É a luz do mundo para fazer a diferença, ou seja, Ele nos deixou aqui para fazermos a diferença, porque mais nos deixaria aqui? Porque simplesmente não nos salvou pela manhã e depois nos levou para o céu naquela noite. Tudo acabou, terminado. Por quê? Ele diz: eu sou a luz do mundo enquanto estiver no mundo. Não estou no mundo. Você é a luz do mundo. Pergunte a si mesmo: se você é o único cristão que alguém conheceu, eles gostariam de conhecer Jesus Cristo como Salvador? Pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu semblante, pelo que você não diz, pelo que você diz, pela maneira que você se comporta, como você olha para eles. Se você é o único cristão que eles conhecem, iriam querer quem você conhece como Salvador. E eu penso no mundo tropeçando, tateando na escuridão, procurando encontrar a verdade. Faminto, sedento, ansioso, você pensa em todas as outras religiões do mundo. Eles não têm o que temos. Eles não têm nem perto do que temos, sabe de uma coisa? É por isso que é tão importante que o povo de Deus viva uma vida de santidade. O que chama a atenção deles é a diferença. Ouça, qual a diferença entre algo que é salgado e algo que não tem nenhum sabor? Qual a diferença entre a escuridão e a luz? Não poderia ter usado duas palavras para descrever, mas graficamente descrever o tipo de influência que você e eu teremos na vida das pessoas. E o que temos que perguntar é: isso é verdade para nós agora? A vida de quem? Ou vidas você está influenciando fortemente? A vida de quem você está impactando? Bem, todo pai e mãe teria que dizer: bem, com certeza, meus filhos. Essa é a melhor luz que você pode brilhar. É o mais puro sal que pode dar a eles. Quando eu penso nas duas pessoas que mais impactaram minha vida ao longo dos anos, minha mãe e o meu avô. Luzes brilhantes, muito salgado. Às vezes achava que minha mãe era muito salgada. Mas quer saber? Ela estava me ensinando a verdade, me dizendo a verdade. Grato a Deus por duas pessoas, cuja luz e cujo sal foram tão poderosos em minha vida. Absolutamente afetaram tudo em que eu acredito e tudo o que eu vejo na vida cristã. Creia na palavra de Deus. Nunca duvide dela. Que tipo de influência e impacto você está tendo sobre as pessoas que estão mais perto de você? Então, as pessoas que trabalham com você e aqueles que são seus amigos. O que estou perguntando é isso: quão brilhante é a sua vida? E quão salgado é o seu sal? Uma coisa que você não pode dizer é: bem, eu não tenho influência sobre ninguém. Bem, deixe-me te dizer, se essa é a sua atitude, você tem uma muito negativa, pobre, má influência. Porque o que você está dizendo é: eu não sou ninguém, não sou importante, Deus não me abençoou, não vale a pena. Ou você pode dizer: sou um filho de Deus, foi tão abençoado, Deus me fortaleceu, me abençoou, me guardou, me protegeu. E é isso que Deus fez em minha vida, estou feliz em compartilhar com você. Vê, o que você tem que perguntar é isso. Primeira pergunta: quem foi que impactou mais a sua vida? E esse impacto foi bom ou ele não foi tão bom? Porque todos nós, até certo ponto, somos produtos da influência de outras pessoas em nossas vidas. E pode não ser uma pessoa próxima, você pode ser outra pessoa. Que estão distantes, pode ser algum professor ou o que quer que seja. Penso nos dois homens que mais me impactaram em termos de pregação. Homens de Deus, a quem observei e ouvi.
E o que eu ouvi foi isso, não como eles prepararam o sermão. Observei a paixão de um homem e pensei, Deus, esse homem está animado sobre você. Observei num outro homem, paixão por Deus, pela palavra de Deus, para levar a verdade às pessoas. Não sei se chegaram a perceber o quanto impactaram a minha vida, mas impactaram. O homem que impactou a minha vida tanto quanto a maneira como eu viveria a minha vida, meu querido avô. Ele jamais soube que incrível impacto ele teve em minha vida. Sabe de uma coisa? Você não sabe quem está impactando. O que eu quero que você se pergunte essa manhã é isso. Deus, pela vida que estou vivendo, eu sou sal puro? Estou fazendo a diferença? Pela vida que estou vivendo, minha luz está brilhando tanto que as trevas têm que fugir. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.